Amazon tem 1,5 milhão de funcionários. É isso mesmo, 1,5 milhão. Humanos, certo? E por que é tão difícil humanizar nas empresas? Adilson, me explica isso. Bom, a gente tem uma questão da própria dinâmica do mundo que imprime o ritmo e até a Amazon é uma referência de tecnologia, né, de agilidade. E é visto muita questão do processual, né, o processo, o prazo, o atendimento, a entrega. E aí as pessoas entram numa engrenagem, fazendo parte da engrenagem, parte desse processo. Isso também desumaniza. Você tem 1 milhão de humanos e em boa parte desses processos, nas organizações, não estou falando exclusivamente da Amazon, Claro. Elas desumanizam porque as pessoas ficam cuidando de processos, elas não cuidam de pessoas, não sabem o que está por trás daquela questão. Porque até esse ritmo impresso na vida das grandes cidades faz com que a gente atenda um padrão de resposta exigido pelo próprio sistema, pela própria mecânica. Tem um filme antigo chamado O Homem Bicentenário, que a gente foi se robotizando tanto e a gente perdeu a sensibilidade. E acho que a gente tem que tomar todo o cuidado. Então, para falar de humanização, a gente tem que olhar para além do humano. Ele está dentro de um contexto, de uma ação, e tem outros indicadores ali que faz com que ele amplie seu nível de consciência. Então, você pode ter vários humanos trabalhando como robôs, como um exército, como uma mecânica. E isso não é exclusividade de indústria, né, do chão de fábrica, não é, porque o que eu tenho visto hoje é que as empresas estão buscando mesmo a humanização. Algumas empresas estão buscando a humanização nos escritórios, etc. Esse movimento também é meio padronizado, você também vê isso? Eu acho que existe um equívoco quando se fala da humanização. Eu acho que o primeiro equívoco é olhar só a partir do humano. Né? Por isso que eu trago uma visão da espiritualidade, que assim, você está dentro de um contexto. E quando você humaniza olhando apenas pelo humano, você coloca o humano como uma coisa mais importante. E não é. Só que eu preciso dizer isso para o humano, né? Que ele não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é todo o ambiente, o contexto que nos abraça, que nos acolhe. Então, agride o meio ambiente, agride aquilo que te dá o melhor ar que você respira. Você está sendo afetado por uma falta de inteligência ou não uso da inteligência, porque é cômodo todo esse processo. Então, para humanizar, eu tenho que respeitar, é um valor importante da espiritualidade, respeitar esse ambiente que eu transito, porque ele vai me dar alguma coisa de retorno, mas eu tenho que apresentar alguma coisa para ele. Ou seja, não é o humano, um ser, é o coletivo. É o coletivo, é o todo. É o coletivo. Mas vamos só explicar o que é espiritualidade, para o pessoal não ficar achando que é yoga, que é pregação nas empresas e tal. Tem uma questão, e acho que eu me apaixonei por esse tema há um bom tempo, mas toda vez que eu ia estudar espiritualidade, havia uma correlação direta e única com religião. Eu falei assim, deve ter alguma forma de estudar espiritualidade sem falar de religião, né? Porque religião, você tem milhares, talvez até milhões de religiões no mundo, sem dúvida. né? E eu não dou conta disso, nem quero dar conta, nem quero ter esse fardo, né? Para tudo isso. E aí eu escutei, a minha esposa compartilhou uma metáfora que ela é poderosa para a gente explicar a diferença de religião e de espiritualidade. Então você imagine aí que a gente tenha uma mesa com vários copos, jarras, taças e outra com uma jarra com água, né? Todos os outros recipientes ali, copo, taças. E aí o que tem nessa jarra, né, cristalina, água pura. Então na hora que e nessa metáfora, o que é a espiritualidade? A água que está na jarra. Na hora que você coloca em cada um daqueles copos e taças, ele assume um formato. Sim. Quando ele assume aquele formato, ele nos separa. Então, o que eu trago, que foi a linha que eu consegui localizar, eu falo de valores
que são os valores universais da espiritualidade que nos une. A exemplo do respeito. Você é um ser humano que você merece ser respeitada. Do pertencimento, da confiança, da justiça. Então, ele, independente de você ter ou não uma crença religiosa, a espiritualidade nos conecta por esses valores. A espiritualidade tem uma coisa de transcendência, assim? Ela pode ter. Nesse caso, eu volto muito pro concreto para a gente transcender. Né? Então, você já teve aquela sensação de você poder fazer alguma coisa para alguém e você se sentir maravilhado? Sim. Né? O que te conectou a essa maravilha, a esse extraordinário? Aquilo que você fez de uma forma gratuita, sem esperar que o outro te desse um retorno e que te fez sentir maravilhosamente bem. E essa é a conexão útil, né? E assim, onde está a conexão com a espiritualidade? É o seu sentido de ser útil a um contexto que vai muito além de você. Quando você só se atende, você é uma ilha. E o coletivo, né, a espiritualidade fala do coletivo. Fala de você olhar, de você servir, de você atender, de você presentear as pessoas com coisas muito simples. Não a soberania, né? Não é verdade? Porque aí tem uma questão, quando eu falo da soberania, do poder, isso cria uma hierarquia. E essa hierarquia cria um distanciamento. As principais referências que eu tive, que eu tenho com o líder, aqueles que estavam comigo. Eles não tinham lá aqueles escalões para eu chegar. Eles eram acessíveis, eles são acessíveis. Eles são desprovidos de vaidade. Eles não usam o cargo, o status do cargo para eles. Eles são colocados lá, nessa posição, eles são mantidos por todas aquelas pessoas que acreditam que ele é merecedor daquela liderança, daquela posição. Então, aí eu queria entrar numa outra coisinha. Eu queria que você me ajudasse a entender, então, a diferença da empresa espiritualizada, líderes espiritualizados. Porque a gente, poxa, eu tenho 20 anos aí no mercado. Você também, né, bastante conhecedor disso, com muitos mentorados, inclusive. Sim. Né? Qual é o grande diferencial? Qual é o pulo do gato aí que você identifica a empresa e o líder espiritualizado? Tá, então vamos lá. A empresa, na verdade, é a somatória de pessoas organizadas, reunidas, trabalhando no coletivo. Né? Quando você fala de uma empresa espiritualizada, é a empresa que convida as pessoas a participarem e ter as suas melhores entregas, por conta dos valores, do como eles estabelecem a confiança, o respeito, o quanto é justo, porque, no geral, as pessoas estão medindo um fator fundamental para quebrar tudo isso ou para consolidar tudo isso, que é a coerência. Eu falo que eu sou justo, mas na hora da distribuição dos bônus eu coloco 50 salários para os diretores e um para os colaboradores. Então, como que é isso? Né? Que construção está sendo feita nesse sentido? E aí você vai ter alguns modelos que conversam mais olhando para o coletivo do que para o individual. Tá. E a gente está muito estimulado para o individual, que é a competição. Sim. E o que a competição traz? Vencedor e perdedores. Nossa, E que crueldade, né, gente? É uma mecânica que o mundo traz e que a gente está replicando boa parte desse processo. Então, as empresas espiritualizadas vão olhar para o coletivo e olhar o impacto que as minhas ações têm no coletivo. Eu vou sempre falar no nome dele, porque ele é um querido, é o Seu Monteiro. O Seu Monteiro, tive a oportunidade de trabalhar com ele na ocasião que a empresa era a GF Brasil Seguros, hoje é a Allianz, né? E ele fazia questão de chamar todo mundo pelo nome. Mais de 1.000 colaboradores. Quantos presidentes que você conhece, que está nos assistindo aqui, se prestou a fazer isso? Nossa, desculpa, só porque agora você me trouxe uma lembrança que eu preciso trazer aqui. Quando eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, o Valentim, seu Valentim, o pai do Abílio Diniz, um querido em pessoa, e ele tinha essa coisa do respeito, embora ele já tivesse mais
de idade mais avançada, ele não lembrava o nome das pessoas e tal, mas ele passava por cada pessoa e ele falava bom dia, senhora, porque ele era português, né, o jeito que ele falava, bonitinho, querido. No elevador ele colocava a mão no peito e fazia assim, e as pessoas eram apaixonadas pelo seu Valentim. Porque você cria uma ligação que é única com aquela pessoa, né? Talvez ele nem lembrasse de mim, mas toda vez que eu encontrava com ele, era como se eu fosse única. Olha que fantástico. Essa humanização faz a gente se sentir único e pertencente a um coletivo. Você me falou, né, da origem do português, eu lembrei, né, estive em Portugal lançando o livro, e aí tem duas referências que eu queria compartilhar aqui. Uma delas é a Alexandra Gonçalves, que é CEO de uma empresa na área de alimentos, que é a Mendes e Gonçalves. E ela falou assim, olha, eu faço questão de dar bom dia para as pessoas, mas eu olho e eu espero elas responderem bom dia para mim. Não é simplesmente bom dia e passa, né, olha essa mecânica robotizada. Você fala bom dia, mas você não está nem aí se a pessoa está com um bom dia ou não. Se é um bom dia mesmo, se está tudo bem mesmo. E aí eu olho exemplos, eu vou dar outro exemplo de Portugal também, que é bacana, que é o comendador Rui Nabeiro. Ele é um empresário do ramo de café, né? A Delta Café, vou falar o nome aqui, porque é uma referência importante ali. E aí eu fiz uma pesquisa antes, pedindo referências de lideranças para alguns portugueses, né, e alguns brasileiros morando em Portugal. E aí de 10, 15 falaram do comandante, né, do comendador. E eu falei assim, esse ser humano é diferente, porque ele privilegiou, e acho que tem um ponto bacana, a gente fala muito de inovação, né, e o Pedro Weingart fala, inovação você não faz com tecnologia, você faz com gente, né? E aí muito cuidado no que você tira do sistema. Né? O comendador, ele optou para fazer esse processo de inovação, mas preservando gente no atendimento. Que é um ponto, assim, eu preciso de gente. Né? E aí vale a gente olhar de como isso está sendo construído nas relações. Né? Você tem uma referência da própria Luiz Helena, da Magalu aqui. Então, essas pessoas estão levando à frente uma coisa que no passado era reprováveis. Ah, não, pessoas, eu pago para você entregar um bom trabalho, você entrega e está tudo certo. É muito mais do que isso. As pessoas querem estar nas empresas conversando com o seu propósito. Não é simplesmente você me paga, eu recebo, está tudo certo. Elas não vão ficar ali, porque humanizar é considerar o outro como alguma coisa importante, como único naquele processo. E nós somos únicos, sim. Mas nós estamos servindo a um coletivo e aí a gente precisa se dispor da própria vaidade para a gente lidar com isso. E quando você falou que somos únicos, né? No meu livro, aliás, gente, o livro do Adilson já está na 2ª edição, repaginada um pouquinho, liderança... Quarta edição. Quarta edição. Liderança espiritualizada. Isso. Esse é o livro, gente. Muito bom. E aí eu me lembrei bastante, me fugiu agora o nome da pessoa, mas eu me lembrei muito dessa coisa de você ter esse contato que é único, né? De você cuidar, mas eu também me lembrei, eu tive até uma pessoa entrevistada que ela dizia, puxa vida, eu tinha esse carinho pelas pessoas, que era uma coisa natural, e foi visto de uma maneira pejorativa, como se isso fosse uma babação de ovo, como se isso fosse algo para escalar e para crescer e tal, né? É uma coisa dura da gente ver também. E aí vale, Cris, a gente pensar, se estiver acontecendo isso, alguma coisa está de errada, ou com a empresa ou com você. Pode ser que esse seu jeito de funcionar não converse com a empresa. E está tudo certo. Você só precisa buscar uma empresa que converse com essa qualidade, com essa gentileza. Por que você volta aos lugares? Será que é por causa da tecnologia? A tecnologia é bacana. Mas você volta por conta das pessoas que tiveram essa possibilidade de atender, de te entregar, de fazer você se sentir bem. Então, eu fui lá, né, em Portugal, nos espaços de café da Delta. E aí eu fui lá com vários objetivos, mas um deles eu falei assim, deixa eu ver se aquilo do comendador Rui Nabeiro reverbera na interação.
que as pessoas têm com seus clientes. Sim. E eu confirmei isso. Confirmou. Então, esse é um ponto, né, de como esse processo está sendo criado. E quando você tem alguém do alto comando que compra isso, isso tende a se a reverberar. Por quê? As empresas já perceberam isso, as pessoas já perceberam isso. Resultados a qualquer custo, custou muito caro. E você sabe que aí agora eu lembrei de uma outra coisa aqui que eu acho bastante interessante, porque me parece tão um paralelo a espiritualidade e a segurança psicológica. Porque as empresas que você está falando do coletivo e tudo mais, a segurança psicológica é isso, né? Assim, é o coletivo, é você ter abertura para falar o que você quiser e etc. E a primeira coisa que você percebe que uma empresa não tem segurança psicológica é o silêncio, né? Então você não fala, tá tudo bem, você aceita, você vai fazendo, você entra ali no ritmo e vai embora. E está muito ligada à espiritualidade, então, também. É muito parecido, não é? Tem uma questão, eu tenho até um exemplo do Vanimo Antônio, que ele foi CFO da rede da ASA, hoje ele é presidente, CEO de um hospital português em Recife, o Hospital do Rei do Porto, alguma coisa assim. Desculpa eu não lembrar o nome aqui. E ele tem uma prática de meditação diária, de esporte e meditação. Por que eu estou falando disso? Foi confirmado que você, quando tem um exercício de fazer uma oração ou uma meditação, uma prática do yoga, você acessa uma mesma área no sistema. A neurociência comprovou isso. O que tem lá a gente não sabe, mas a mesma área. Isso cria um bem-estar, isso ajuda a nossa atenção plena de estar com o outro, que é a coisa mais desconfortável, mais desumana. Você está conversando, a pessoa mexendo no celular, e a gente faz isso. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente acaba fazendo isso. De falar assim, agora eu estou com você, Cris. E esse é o nosso momento. Não sei se a gente vai ter 5 ou 50 minutos, mas esse é o momento que eu estou com você, que eu estou com os ouvintes. Pleno, dedicado. E qual que é o valor disso? É um valor ímpar. E humanizar é se interessar pelas histórias das pessoas. A gente tem uma mecânica no mundo que é o seguinte: nós somos avaliados, julgados pela foto, não pelo filme. E outra coisa, uma coisa que eu acho muito legal, eu gosto de fazer esse paralelo, né? Quando você morrer lá no teu caixão e as pessoas vão estar em volta, ninguém vai falar assim, nossa, o Adilson foi um executivo incrível da Odebrecht, fez, sei lá, de qualquer empresa, né, gente? Fez a Odebrecht dobrar os seus números e tal. Não! Ninguém vai ficar falando do que você fez, vai falar do que você foi. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. E aí, olha um ponto, né? Eu gosto de falar dessa questão da espiritualidade, que eu chamo até de fator E de espiritualidade, de extraordinário, de exponencial, né? Porque assim, o que te leva para um outro nível é o seu nível de consciência. E aí eu fiz a minha preparação, que era um momento enquanto indivíduo, enquanto ser humano, enquanto líder, minha preparação para o lançamento do livro em Portugal. E aí eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Sim, eu quero que você me conte a tua trajetória, porque você é formada em economia, não é isso? Exatamente. E aí você foi indo para outro caminho, fez o caminho, me conta tudo. Então vamos lá, vou falar da formação para chegar no caminho. Então, eu, por admiração de um super tio que já não está mais entre nós, tio Osmar, tio Mar, que a gente falava, eu fui inspirado, influenciado para entrar numa área de economia, porque é onde ele atuava. E aí eu comecei a estudar economia. Lá pelo 3º ano eu falei assim, puxa, acho que não é isso que eu quero. E aí eu falei assim, puxa, 3 anos, tem mais 2 anos, mas eu vou concluir, vai servir para alguma coisa. Eu não sabia para que servir, mas vai servir para alguma coisa. Aí eu fiz economia, mas a minha área sempre foi gente. Agora tem um detalhe interessante, sempre foi gente, mas eu sempre tive no passado dificuldade de comunicação e de relacionamento. Brincou. E aí eu falei assim, puxa, é gente, mas eu não tenho dificuldade. E eu olhava para os meus professores ali, eles mandando muito bem, eu falei assim, eu quero fazer isso. Mas eu quero timidez, eu não conseguia muito conversar com as pessoas. Quando eu criava o vínculo, era diferente, obviamente. Mas eu disse, como que eu vou fazer aquilo? Se eu mal consigo, né, me expressar.
E aí eu fui olhando ali e tal, fui me colocando alguns desafios. Né? E o primeiro desafio, eu até já falei isso em algumas situações, mas eu vou repetir aqui, foi colocar um desafio diário para mim na sala de aula, como aluno. Você fez isso sozinho ou você... Sozinho. Nossa. E aí, qual que era o desafio? Eu quero começar a falar em público. E como que eu começo a falar em público na sala de aula? Fazendo uma pergunta pro professor. Era esse falar em público. Boa. Então lá vai o Adilson levantando a mão no meio daqueles 50 colegas de turma. E aí os professores não chamavam a gente pelo nome, né? Então, qual que era a coisa que eu mais me parecia com o alemão? Eu falei assim, e aí, alemão? E aí eu fazia a pergunta e eu ficava roxo, né? Mas eu fazia. E aí esse foi um desafio ali para começar a ganhar um espaço. E aí vale, num processo de mudança, da gente entender o espaço conquistado a cada dia. Né? As grandes mudanças não acontecem, eu vou lá e falar para 1000 pessoas. Não vai acontecer assim. E o autoconhecimento, né? Porque você olhou para dentro e falou assim, peraí, eu preciso... Porque nem todo mundo tem isso tão facilmente. Assim. Eu mesma passei por um processo de coaching que me ajudou a ter esse autoconhecimento e tal. Que bom que você passou por isso. E aí foi muito bacana olhar para aquilo, olhando para o futuro. Né? E o curso de economia não era bem o que eu ia fazer, mas eu percebia que essa questão de relacionamento era muito bom. Onde eu percebia isso? Eu era a pessoa, o cara que organizava o churrasco. A organização do churrasco, fazer churrasco era comigo, né? Que era a questão do relacionamento, ali do servir, do preparar para o outro. E aí eu falei, putz, isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer. O seu... foi o primeiro grande insight. Eu falei assim, olha, eu vou servir as pessoas com alguma coisa. Que legal. Aí terminou o curso de economia, fiz aí uma pós-graduação em administração de empresa, depois de RH, e eu comecei a transitar olhando para a área de pessoas. Fiz um mestrado em psicologia e depois um doutorado com foco na liderança. Bom, e aí vou lá, escrevo faço meu doutorado, e a ideia do doutorado era já converter aquele material no livro. Sim. Terminei em 2012, entreguei em 2013, e a ideia era em 2013 lançar o livro. Só que nesse intermédio termina na Flórida em dezembro, em janeiro fui para a Índia. E aí quando eu fui para a Índia, deu uma bagunçada geral na minha cabeça, né, de uma reorganização mental e também espiritual, né? E aí o livro só foi sair em 2017. Nossa! E aí eu fiquei assim, putz, eu tô atrasado, tal. E aí foi o primeiro grande ensinamento disso. O livro saiu no momento que tinha que sair. Também acho. Porque 2013, se eu lançasse, ninguém nem olharia talvez para esse tema, que era o primeiro... E você colocou muito mais conteúdo depois disso. Ou seja, né, ele tinha que ser lançado naquele momento mesmo, porque você tinha muito mais conteúdo para... E aí isso foi super bacana, tal, aí 2021... Né, logo depois da pandemia, está nascendo um novo projeto e eu quero lançar o livro em Portugal. Mas foi muito interessante, eu queria lançar ele antes de escrever o primeiro, em 2012. Por que Portugal? Porque aí Portugal foi o local em que eu consegui os apanhados de artigos que falava de espiritualidade sem falar de religião. Então, eu falei assim, agora eu vou lançar em Portugal. E aí quem que me deu o insight, quem me retomou esse sonho, foi uma amiga brasileira que fez curso comigo no Brasil, né, morou um tempo no Brasil, voltou para Portugal, e ela falou, professor, por que você vai vir aqui para fazer mentoria, né, para esse casal de empresários que você comentou? Por que você não lança seu livro aqui? Né, o português precisa disso, dessa visão mais ampla, dessa visão mais humanizada, deste amor, dessa interação. Eu falei, puxa, você está me resgatando um sonho de 2012, quando eu nem tinha escrito o primeiro livro, eu estava em Angola, e aí eu todo empolgado, falei, puxa, eu posso lançar o livro no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique. E aí quando ela falou disso, eu falei assim, bacana. E aí eu desenhei, né, redimensionei o livro
E a minha preparação foi o caminho de Santiago de Compostela. Me conta. Então, o caminho de Santiago de Compostela é uma coisa que eu queria fazer lá quando eu tinha 40 anos, estou com 53 no momento dessa entrevista, né? E aí eu falei assim, vai ser agora. Vai ser agora e eu vou fazer um caminho diferente, né? Eu vou fazer um caminho em 8 dias e para cada dia eu vou colocar um dos valores que eu trago no livro. Como você é autocentrado, né? Não, porque sei. você determinou, lá atrás você determinou, eu vou fazer tal coisa. E aí fez o caminho também com esses objetivos, que legal. Isso tem uma coisa da própria programação neurolinguística, Sim. que é uma área de formação da neurociência. E aí a gente só precisa, né, tá revisitando esse campo os tempos. Isso todo. já estava desenhado, né? Agora, não estava desenhado algumas dessas coisas que eu temperei no caminho. Né? Então, eu fui lá fazer a minha preparação, o livro já estava pronto, já tinha ido para a gráfica. E eu falei assim, para cada dia eu vou mentalizar um valor. E o primeiro deles foi confiança e autoconfiança. Tá. Que são alicerces fundamentais para as relações. Ela começa com a autoconfiança, no sentido de assim, o quanto eu me autoconfio, confio a mim, todo o potencial que eu tenho para seguir o meu caminho. Para eu conectar com aquelas pessoas que eu vou encontrar no caminho e que eu vou cruzar com elas no caminho, como o caminho da vida. Sim. Não é o caminho só de Santiago, o caminho da vida. Sim. E a coisa deliciosa do caminho, Cris, foi nos primeiros mestres dos caminhos, lá em Ponte de Lima, seguindo para Santiago de Compostela. Ponte de Lima é uma das vilas mais antigas de Portugal, acho que é a primeira e a segunda. Aí alguém passa por mim, olha para mim e fala assim, bom caminho. Eu arrepiei naquele momento. Aí, aquele foi o primeiro ensinamento. De que todo mundo que passa por você e que você passa, você olha para a pessoa e deseja para ela um bom caminho. Também arrepiei, gente. Meu, que isso legal. foi Gente, eu quero fazer esse caminho. Eu quero fazer esse caminho foi agora também. maravilhoso. Porque aquilo alimentou a minha autoconfiança e minha confiança de que o caminho seria maravilhoso como foi. Então, quando eu terminei todo o caminho ali, né, com aquelas paisagens, aquele momento sozinho, aquele momento que você encontra pessoas, né, de vários lugares do mundo, e um dos lugares que eu fiquei a maioria dos lugares eu fiquei em albergue, então assim, esse é um caminho para cidadãos do mundo. Quais foram os 8? Foi Ponte de Lima que eu comecei, Rubiães, que era então, essas são as cidades, né? Então, os valores foram confiança e autoconfiança, respeito e autorrespeito, né? Sempre, alguns deles têm essa pertencimento, significado para a vida, desenvolver potencial, maturidade, justiça e gratidão. Agora, tem um ponto que eu tive uma reflexão muito forte, foi quando eu trouxe para o caminho, né, a reflexão do valor, que foi desenvolver potencial. Foi neste dia que eu senti mais dor física. E aí, né? Falar de potencial e dor física, curioso. Porque aí, qual que foi a reflexão que eu tive que foi importantíssima, Cris? É de que evoluir e crescer pode doer. Sem dúvida. Porque você tem um exercício muscularmente, o que acontece? Você está gerando um limite para o seu músculo, seja o físico ou mental. E quando eu falo que pode doer, quando você evolui no seu nível de consciência, você tem a percepção diferente do que você tinha. E pode doer porque você tem que fazer alguma coisa. Porque se você não fizer, vai doer muito você ter aquela consciência e não ter trabalhado isso. Nossa, faz todo sentido. E aí quando você olha para o mundo corporativo, você está vendo que alguma coisa está errada. E aí assim, você tem essa consciência, você tem que fazer alguma coisa com isso. Não dá mais para simplesmente olhar e passar, né? E aí olha que detalhe interessante. Eu fiz um TED Talk sobre gratidão e estou me preparando em junho passado para fazer uma palestra no maior congresso
de treinamento e desenvolvimento da América Latina, que foi o CBTD. Eu estou me preparando ali mentalmente para a minha palestra. Estou lá na sala dos palestrantes, no espaço dos palestrantes, e aí tem uma pessoa lá, falei assim, um palestrante também, começamos a conversar, e não era palestrante, a gente estava ali e tal, e começamos a falar, falei assim, eu queria falar sobre gratidão, né? Gratidão, vi aqui que você, no seu livro, eu até mostrei o livro para ele, você fala de gratidão, e aí eu vou compartilhar uma coisa com você aqui, que é um texto de São Tomás de Aquino, é a minha visão sobre o texto de São Tomás de Aquino, no que fala de gratidão. Uhum. Ele falou assim, olha, o americano, normalmente, ele agradece como? Falando thank you, né? Uhum. E aí, segundo São Tomás, ele está correlacionado com thank you de think, de pensamento. Então, você agradece por aquilo que você pensa. Interessante. Ele falou assim, e como que o latino agradece? Gracias, né? Coração. Interessante, fala um pouquinho mais. Pensar ou sentir, porque eu tenho essa estrutura que eu trabalho no processo de desenvolvimento. E como que o oriental, e especialmente o japonês, agradece? Arigato, obrigado. E qual que é a configuração do obrigado no sentido? Você tem a obrigação, a obrigatoriedade de devolver ao mundo aquilo que você recebeu. É isso que eu falo. Nossa, que legal, porque assim, a gente recebeu da vida, do divino, seja lá o que você acredita, uma coisa que é única, é só sua, mas ela não está aí para você à toa, né? Não é verdade? É isso mesmo. Você precisa colocar isso a serviço. Esse é o meu sentimento, assim. Que legal! E essa estrutura eu trago no livro, que eu falo do pensar, o sentir e o agir. Uhum. Se você tem um agir sem o pensar, sem o sentir, se está faltando alguma delas, tem algum problema, tem alguma limitação. Então, e aí eu gosto, né, de lembrar de algumas cenas dos japoneses em meio a alguns caos que eles vivenciaram e como eles utilizaram isso a favor. Né? Então, você pega num jogo de Copa do Mundo. Os japoneses são os últimos a sair, eles limpam o ambiente. Limpam, exato. E assim, é tão puta, lindo. que sabedoria fantástica. Eu quero aprender muito com eles. Eu tenho muita... Então, você devolve ao mundo aquilo que você recebeu. Na nossa gentileza, na sua cordialidade, na sua forma de ser. Devolve, entrega para o mundo. E tem um detalhe ali da gratidão, e a neurociência traz isso, né, que é de como você devolve. Pesquisas mostraram, né, de que as pessoas se sentem muito, muito bem quando elas fazem alguma coisa pelo outro. Você que está nos ouvindo aqui, né, você sabe que quando você está num projeto voluntário, o maior beneficiado é você. Porque você está doando parte do seu tempo, da sua sabedoria, ou da sua força física, mental, espiritual, para alguém. E não tem problema nenhum você se sentir bem com isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu estou fazendo um bem para mim, eu gosto disso. Ok. É isso aí. Porque se você se sentir bem, você vai fazer mais. Melhor até. Assim, a gente... É um processo de descompressão, inclusive. Eu estou fazendo alguma coisa pelo outro. Então, eu quero um mundo melhor, eu quero uma empresa melhor. Aí eu pergunto, o que você faz para melhorar o ambiente? Nada, então não dá para reclamar. Exatamente. Então, se você quer um mundo melhor, o que você faz agora? O futuro é hoje. A gente tem que parar de ser espectador. É protagonista. Vai para a questão de fazer a grande mudança no mundo a partir daquilo que você já tem para oferecer. E você tem muita coisa bacana para oferecer. Ofereça para o mundo, entregue para o mundo, né, essa maravilha, esse extraordinário que você é. Nossa, que legal. Nossa, gente, esse papo aqui, a gente ia ficar até amanhã, eu tenho certeza, é tão gostoso falar disso. Não, e curioso é que assim, diferente de outros entrevistados, né, o Adilson, a gente se conheceu pouco até aqui, né, Adilson? Pouco. Foi pouco, mas assim, aqui... A conexão está estabelecida, né? A conexão está estabelecida. Eu acho que a gente tem uma vibe muito parecida e eu quero ampliar isso junto com você, porque esse papo aqui está maravilhoso, está extraordinário. Está extraordinário. E tem uma questão, né, que assim, eu vou olhando, né, até nessa temática do livro, quando eu falo da liderança espiritualizada, Cris, esse tema não é meu, esse tema é nosso, né? Então,
o que eu fiz? Eu trouxe pessoas extraordinárias, que são evoluídas, que são conectadas com essa questão espiritual, pelos valores que elas praticam, para compartilharem. Eu poderia falar deles, eu poderia falar da Nath, do Vaninho, da Edna Vacella Godoni, da Alexandra, do Samuel, do Marcos, do Juliano, da Patrícia, mas eu trouxe eles para falarem. Então, que a gente possa criar uma luz para o mundo, né? Ela já está aí, mas ela tá com brilhinhos separados, a gente precisa juntar para criar realmente um fecho de luz, né? Criar uma onda de mudança, de transformação, de evolução, porque nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, para nós. E aí quando eu conversando com meus filhos, os pequenininhos lá, a Liz e o Lui, e aí eu falei assim, ele falou assim, papai, o Lui perguntou que é mais novo, por que você está indo para fazer essa atividade? Porque eu quero ser um pai melhor, porque eu quero ser um humano melhor, para ser um marido melhor, para ser um amigo melhor, para ser um filho melhor. Ele falou assim, papai, mas você não precisa fazer isso, porque você já é um pai melhor. Eu falei assim, ainda não sou um pai melhor. Eu preciso evoluir para te acompanhar, para poder fazer coisas com você que eu ainda não sei, que lindo, que eu preciso aprender. É verdade. Então, e foi bacana todo esse processo, porque assim, eu tenho dificuldade como ser humano, né, de lidar com algumas situações. E acho que isso vale nesse exercício de como a gente dedica tempo para a nossa própria evolução. E é a gente agarrar a nossa responsabilidade nesse processo. Exatamente. Né? O que vocês estavam trazendo aqui é muito disso, assim, eu tenho uma responsabilidade com essa coisinha aqui que está aqui dentro, que é só minha. Né? E aí eu preciso desenvolver. Nossa, você está falando dos seus filhos e, para mim, quando eu terminei o meu livro, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que escrever um segundo livro já, pensando que, a gente fala de futuro do trabalho. Pera, a gente tem que falar do futuro no trabalho. Os meus filhos no trabalho, e não o futuro do trabalho, né? É isso mesmo. E aí eu fiquei pensando assim, eu quero que os meus filhos cresçam sabendo qual é o extraordinário deles, qual é a responsabilidade deles no mundo para servir e etc. E não que ele descubra tarde, nunca é tarde, tá tudo bem a gente descobrir tarde, né? Mas assim, o importante é descobrir. Mas se eles puderem descobrir isso antes, se eu puder ajudá-los de alguma maneira para que eles encontrem esse caminho. E tem uma questão que você traz, Cris, que é coisa mais estúpida, vou usar esse termo aqui, do que você ter que decidir por uma carreira no auge da sua imaturidade. Exatamente. Então, como que foi, né, como as escolas estão fomentando, alimentando, para que a gente encontre a nossa potência máxima e que a gente se permita experimentar, porque não, você não vai fazer economia se você não vai fazer 5 anos. Então, hoje, o que eu aprendi em economia me facilita muito a minha vida enquanto dono de uma consultoria, conversar com empresários, com executivos. Sim. Né? Visão. E aí eu tenho uma visão da economia olhando para pessoas. E eu vou usar uma frase do Mandela aqui, que é maravilhosa, ele é uma referência de liderança espiritualizada. Ele tem que reverter uma questão de uma situação, lá de uma decisão, e aí a assessora dele fala assim, poxa, mas você está arriscando seu capital político, a sua liderança. Ele fala assim, se eu tiver receio de me arriscar como líder, eu estou no lugar errado, né? E aí ela fala assim, olha, então isso é um cálculo político? Aí olha para ela e fala assim, não, isso é um cálculo humano. As pessoas têm necessidades. Se você ignorar isso, você ignorou a parte essencial do que nos conecta. Por isso, conheça a história e a trajetória das pessoas. Você vai verificar que todos nós temos algo muito precioso, nós tivemos desafios, nós temos traumas, temos um monte de coisa. Mas o que te trouxe até aqui vai te dar uma condição, se você ampliar, para você ir muito além. Tem pessoas que vão talvez descobrir esse extraordinário somente aos 50 anos, somente aos 70 anos. Mas se você pensar que você vai ter, você descobriu aos 70, você vai ter até 90, você tem mais 20 anos para realizar o seu extraordinário.
é tempo É muito tempo. legal. Vamos parar de achar que a gente está descobrindo tarde, Exatamente. não dá mais. Não tem isso, né? Não tem isso. Nossa, Adilson, eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. Eu também. Nossa, para mim, de verdade, eu vou voltar para casa ainda mais energizada, assim, e sabendo que o que eu estou fazendo aqui seu trabalho é fundamental. vai ser inspirador para quem está ouvindo a gente, para entender que, cara, tá tudo bem, né? O problema não é o chefe, o problema não é... Para, olha para dentro, silencia, se autoconhece e você vai descobrir que dá para você. Né? Eu acho que tem uma questão, e o seu trabalho é um trabalho, o seu propósito com esse trabalho é fazer as pessoas se reconectarem, né? E esse é um processo, essa reconexão com o todo, porque tem alguma coisa que está vindo ali, que é presente, que está esperando, está te convidando para você trazer o seu melhor. Tem uma conhecida, uma amiga, duas ali, que eu vi na fala da Edna, mas essa fala é da Glaucimar Petkov, que ela fala assim, se o mundo tivesse mais pessoas como você, o mundo seria melhor ou pior? Você não pode ter dúvida nessa resposta. Então, é essa convicção que a gente tem nesse próprio processo de lapidação. Somos, sim, seres imperfeitos. E na sua perfeição de querer fazer a coisa melhor, a gente vai evoluindo. E pega leve com você, no sentido de que você não é uma Mulher Maravilha e eu não sou super-homem. Nós somos seres humanos falíveis e nesse processo de evolução para poder entregar um pouquinho melhor a cada dia que passa. Isso aí. Adilson, obrigada. Gente, a minha história extraordinária de hoje, o meu extraordinário de hoje é o Adilson. Eu não queria parar, de verdade, eu não queria parar. Mas eu quero muito te agradecer por isso. Obrigada pelo dia, pela conversa, foi incrível. E, gente, semana que vem tem mais. Eu vou continuar um pouquinho aqui desse papo.